nos amou, estando nós mortos, espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos fez assentar com Cristo Jesus nos lugares celestiais. E o versículo 7 ele vai dizer assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Que coisa linda, irmãos. Essa é a salvação do Espírito. Mas a salvação da alma é um processo. Porque o nosso ego não converte. Ainda estamos no corpo dessa Está vendo? O nosso ego não converte. O Espírito vivifica num homem, numa mulher. Esse homem, essa mulher, tem o eu contaminado, tem o coração cheio de entulho, e agora começa a vida espiritual. Essa vida espiritual vai limpando o coração. Caso você escolha ouvir o Espírito. Mas, se o mundo é muito sedutor para você, você não limpa o espírito, não limpa o coração, não limpa seu eu. E quando eu vejo as pessoas falando de Deus, mas falando eu, quando eu vejo as pessoas falando de Deus e tudo é centrado no umbigo dele, dela, eu vejo, esse é religioso, esse é moralista, mas essa não estão vivendo Cristo. Porque viver Cristo é viver para Cristo, não é para mim, é para Ele. Esse é o amor. É o amor por Ele, é não viver mais para as coisas do mundo, seja filhos, cônjuge, amigos, avós, pais, não, é viver para Cristo. E aí Cristo vai dizer como cuidar dos filhos, dos avós, dos pais, dos cônjuges, dos sócios, do cônjuge. Né? É espiritual, senhores. E estava lembrando essa semana que meu pai dizia que eu era muito teimoso. Eu andei pensando, eu estou pensando nisso. Teimoso é uma pessoa que todo mundo está indo para um lado e ele vai do outro. Né? Ele não segue a maioria. E na verdade, quando ele dizia isso, hoje eu percebo que na verdade ele estava percebendo o Espírito Santo agindo em mim. Porque quem tem o Espírito Santo não segue a multidão, não segue a maioria, não segue o mundo. E com isso ele se confronta com o mundo. Ele se desencontra do mundo. Por isso que tanta coisa confusa acontece com o Filho de Deus. Não é porque ele é confuso, é porque ele está num outro universo, onde o maligno percebe a presença de Cristo e faz com que as pessoas ao redor desse novo nascido o ataquem. Ou não aconteceu isso com Cristo, ou não aconteceu isso com Paulo. Por que a gente não quer escutar, né? E eu estou falando em escutar, não é escutar com esse ouvido aqui, não. É com o ouvido do coração. É espiritual. E sabe quem falou isso várias vezes? Jesus Cristo. Ele diz assim: quem tem ouvidos, não é ouvidos humanos, quem tem ouvidos do coração, ouça o espírito. Para ouvir o espírito não é com o ouvido físico, é com o espírito. carne. E esse corpo dessa carne precisa experimentar ainda duas coisas nesta salvação pela vida: a incorruptibilidade e a imortalidade. Quando em nós será tragada a morte pela vitória, está em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 50. Quando ele vai dizer um momento, um abrir e fechar de olhos, ele começa esse assunto aí. E lá no final, ele vai dizer justamente isso. Para que o mortal seja revestido da imortalidade. E o que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade. Aí sim será tragada em nós a morte pela vitória. Salvação na nossa alma. Mente, vontade e emoções são as faculdades da nossa alma. Os conflitos que temos, a batalha da mente. Nós vivemos no corpo dessa carne, suscetíveis e vulneráveis. Só que agora precisamos entender que o Senhor não nos abandona, Ele não nos deixa. Ele deu uma grande demonstração sobre Pedro, você se lembra? Ele chega para os discípulos e diz assim: Satanás vos requereu peneirar como um trigo. Ele olha para Pedro e diz:
Pedro, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Se você olha, irmãos, que coisa linda. Você vai ver que entre os 12 ali, Pedro e Judas entraram num conflito de carne, de degradação. Judas traiu o Senhor. E Pedro vergonhosamente negou o Senhor. Em Lucas 22, no texto grego, quando você lê lá no original, você fica assustado com as palavras que Pedro se refere quando ele é questionado se ele era um discípulo de Cristo e se ele andava com Cristo. O texto original diz que ele espraguejava. Espraguejava. Veja que Pedro andou alguns anos, full time com Cristo. Uma hora que apertou, ele negou Cristo. E você? E eu? A hora que apertar, nós vamos negar Cristo? A hora que apertar com processos jurídicos, com confisco de bens, com cárcere, com limitação do direito de ir e vir, tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. E aí, você está preocupado com seus seguros de vida? Você está preocupado com o seguro do automóvel para não perder o bem que tem? Nada disso adianta. Nada disso adianta. Para quem vê a vida eterna. Isso não quer dizer que você não possa pôr o bem em seguro, mas é irrelevante. Eu tenho um caso, estava pensando hoje, de um bem que eu alugo, e é lógico que eu recebi o aluguel, né? Mas ele só gera prejuízo e dor de cabeça. E evidentemente é melhor ter um bem aluguel do que no banco. Mas, para quê? Para gerar dor de cabeça? Para me distrair de Cristo? Quem me deu esse apartamento foi Deus. Agora, o que ele me deu vai ser motivo para eu me distrair de Cristo. E não ser cristocêntrico. Agora você egocêntrico, porque eu estou perdendo, ou porque, enfim, há problemas lá no contrato. Então, senhores, tudo isso é uma lição que eu estou testemunhando aqui. Todos os bens que a gente tem, toda a saúde que a gente tem ou não tem, é porque Deus deu e nós não sabemos administrar adequadamente. Agora, quando o objeto da administração é mais importante do que Cristo, que é o cabeça, é porque nós estamos sendo cabeça. E isso é contra o reino de Deus. No reino de Deus, quem é o cabeça é Jesus Cristo. Que ele reina. Ele reina nos seus súditos, que somos nós, que somos irmãos mais novos do que ele. E que temos que ser reinados por ele, porque ele sabe o que faz, nós não sabemos. E ele disse na cruz que nós não sabemos o que fazemos. Então, se a gente não tiver no reino dele e está sob submissão a Cristo, nós estamos fazendo bobagem. E quem está carnalizado como eu, como você, que está aí vivo, sob o ponto de vista natural, está morto do ponto de vista espiritual, se não for guiado pelo Espírito Santo. Então a gente tem que falar de inúmeras formas diferentes para ver se toca algum coração, para que esse coração receba o Espírito Santo e passe então uma nova vida em Cristo. Dizendo que não conhecia o Senhor. Mas lembra daquela oração? Eu roguei por ti. Ele também rogou por nós. Ele disse, eu roguei ao Pai, para que ele nos desse um outro consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Ele não nos deixou órfãos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. São promessas que ele deixou e ele cumpriu uma por uma. Então hoje ele não vai nos abandonar.
Ele começou em nós uma grandiosa obra. Ele vai concluir até aquele grande dia. Quando nós